A partir de hoje, nós começamos a exibir uma série de reportagens especiais sobre o caminho da indústria. O SBT Brasil vai fazer um raio-x de um dos principais motores da economia. No primeiro episódio, você vai acompanhar como o setor industrial brasileiro, que já representou quase metade das riquezas do país, entrou em declínio, ano após ano, governo após governo. A reportagem é de Simone Queiroz, Rosinaldo Nito e Ailton Silva. Não é uma simples visita ao museu de uma das mais antigas montadoras do país. É como entrar na máquina do tempo. Um tempo em que o Brasil crescia a partir das fábricas. A indústria era a locomotiva do país até os anos 1970. É um novo sucesso que surge. Ter um poçante desses era o sonho de consumo de milhares de brasileiros. Uma potência em desempenho. Ele vai de 80 a 120 em segundos. Eram os anos de chumbo na política. Mas tínhamos uma indústria vigorosa. Relembra o historiador do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo. Nós tínhamos uma indústria pujante. Dos países terceiro mundo, na época, dos chamados mundo periférico, do mundo subdesenvolvido, o Brasil era a economia mais industrializada. Até o começo dos anos 80, o planejamento do Brasil estava muito vinculado ao desenvolvimento industrial. É aí que o Brasil começa a assistir ao declínio do setor na nossa economia. Em 35 anos, a indústria reduziu à metade sua participação no PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O setor, que já empregou 27% dos brasileiros, hoje não detém nem 15% da massa trabalhadora. E isso tem impacto em toda a nossa economia e também o nível de renda do povo. É por essas e outras que hoje uma ideia parece unânime: a necessidade de reindustrializar o Brasil. Nesse período, o agronegócio e os serviços foram os setores que passaram a ter mais peso no cálculo do PIB. Quando a indústria vai bem, todo o país vai bem. Um país poder gerar riqueza para isso, ele tem que ter indústria. A sociedade brasileira teve uma condição de vida muito melhor, foi no período em que a indústria se desenvolvia. Já foi assim em mais de um período da nossa história. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, chegou aos poucos, numa época em que éramos império e o trabalho era escravo. Ele era uma exceção. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que teve a biografia escrita pelo sociólogo, cientista político, jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras, Jorge Caldeira. O Barão criou em 1846 uma siderúrgica, que também era um estaleiro, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele não usava trabalho escravo, aí já era trabalho livre, assalariado, ele era completamente contra o trabalho escravo, num tempo que se achava que isso era muito normal no Brasil. Tinha 700 operários, então era uma fábrica razoavelmente grande, ele produzia ferro, daí do ferro ele produzia cano, e aí em Canoágua do Rio de Janeiro, produzia trilho, fez a primeira ferrovia do Brasil. Ele fez uma usina de gás, que usava ferro e canalização de ferro para distribuir gás, e por aí ia. Outro nome que não pode faltar, Francisco Matarazzo. A partir do início do século XX, o grupo empresarial fundado por ele chegou a contar com mais de 350 empresas, como estaleiros, metalúrgicas, indústrias de alimento, bebidas, tecidos. O Brasil vivia a Era Vargas. Nos 2 governos de Getúlio, o país incentivou a iniciativa privada e criou as grandes empresas nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras. Nos anos JK, o Brasil viveu uma nova efervescência industrial. Juscelino Kubitschek atraiu as multinacionais, aqueceu o consumo. Nascia a classe média brasileira,
deslumbrada com automóveis e eletrodomésticos modernos, como uma enceradeira. E na hora da limpeza, é a vez da enceradeira modelo máximo. Acabamento primoroso e exclusiva haste em X para melhor controle. O que inverteu essa trajetória nos anos de 1980 e 90 foi a hiperinflação, que sentimos principalmente quando vínhamos a um supermercado. A disparada diária dos preços, corroendo o poder de compra dos brasileiros, era tão cruel que os planos de estabilização da moeda passaram a ser, claro, uma obsessão dos governos, tanto no final da ditadura quanto na redemocratização. E deu certo, com o Plano Real. Real. Está nascendo a sua moeda. Mas teve um preço. Quando o governo resolveu praticar uma política de juros altos e de moeda apreciada, quer dizer, moeda muito valorizada, e isso realmente prejudicou muito a indústria. Se for querer tomar dinheiro no mercado financeiro, tomar recursos para financiar o investimento, a produção, vai ter um custo muito alto, muito mais caro do que seria o custo dos seus concorrentes externos. Impossibilitando investimentos e gerando demissões. O emprego na indústria, que se reduziu ao longo dos anos, é o tema da reportagem de amanhã.